O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória dos santos mártires Marcelino e Pedro. Eles tiveram muita repercussão, foram muito conhecidos no início da igreja. Muitos devotos, imaginem, eles estão no cânon romano, na primeira oração eucarística. Então, são santos, digamos, de muita relevância, principalmente no início da igreja. Eles sofreram a perseguição de Diocleciano, ali no início do século IV, anos 303, 304. Foram denunciados como cristãos, foram presos, eles eram torturados, eram flagelados todos os dias antes da morte. Alguns dias antes, todos os dias, eles eram surrados, depois lançados na prisão, para tudo acontecer no outro dia novamente. E nós podemos aqui imagine quem é que consegue ficar de pé um dia inteiro? Quem é que consegue dormir de pé? Ninguém. Eles eram surrados, com os corpos cortados, eram lançados naquelas prisões sujas, com percevejos, carrapatos, pulgas, ratos. Eram lançados nus naquelas prisões. Quando deitavam, os insetos e os ratos vinham comer suas carnes, beber o seu sangue, eles ainda vivos. E imagine, meus santos, que neste contexto de sofrimento e de angústia, porque sabiam que estavam sendo preparados para a morte definitiva, eles seriam assassinados, eles ainda se preocupam em ganhar almas. Diz a história que eles sabem que o carcereiro Artêmios está com uma filha muito doente, atormentada por um demônio, e Pedro, que é exorcista, Marcelino é sacerdote, Pedro é exorcista. Ele se preocupa com a filha do carcereiro este que era muitas vezes responsável por conduzi-los ao flagelo, e que detinha as chaves do cárcere, da prisão na qual eles estavam. Então, humanamente, eles poderiam ter a tentação de nutrir raiva, antipatia, rancor com aquele carcereiro. E eles se preocupam com o sofrimento dele. Ele está sofrendo porque a sua filha não está bem. E o que é que eles fazem? Eles rezam
pela filha do carcereiro, dizem ao carcereiro que vão rezar por ela, alcançam-lhe a cura e conseguem inclusive batizar na prisão o carcereiro e a sua família. Imagine aqui, meus irmãos, como é diferente, né? Quantas vezes, quando estamos passando por algum problema, nós ficamos tão ensimesmados, nós ficamos tão fechados no nosso sofrimento, que nos esquecemos de tudo mais. Os santos Marcelino e Pedro, no sofrimento, se preocupavam em ganhar almas, não perdiam o foco, não se esqueciam da sua missão. Você fica dizendo, quando eu tiver tempo, eu vou servir na igreja. Quando este problema na minha vida se resolver, eu vou me dedicar melhor à minha missão. Quando aquele movimento mudar de liderança, eu vou lá participar, porque o pessoal que está lá é muito difícil. Então você fica procurando circunstâncias perfeitas, circunstâncias favoráveis para fazer o bem. Você fica procurando circunstâncias que o agradem para que você possa fazer aquilo que Deus está pedindo no seu coração. Isso não fizeram os santos Marcelino e Pedro. Eles fizeram o bem, eles viveram a sua missão, eles colocaram os seus talentos a serviço de Deus, para a glória de Deus, independentemente das circunstâncias. Olhe para você. Será que você não está desanimando de fazer as coisas corretas, as coisas boas, porque, por antipatia com alguém? Eu digo isso porque quantas vezes as pessoas deixam grupos, movimentos pastorais, serviços na igreja, porque aquelas pessoas que estão lá são muito complicadas. Aí você que não é complicado é o outro, né? Problemático é o outro, você não é problemático. Aí você se afasta. Por quê? Porque aquilo lhe causa algum incômodo. Marcelino e Pedro estavam fisicamente destruídos, sofrendo, com dores, caminhando para a morte, mas preocupados em ganhar almas, porque esta é a vontade de Deus. Meus irmãos, às vezes, nós vivemos a nossa vida como se o mais importante fosse o conforto, o sucesso, a segurança econômica, a saúde. São Marcelino e Pedro mostram que o mais importante é Deus, é a vontade de Deus, é a glória de Deus. Essa luz não é natural, isso é uma luz espiritual, que ilumina a nossa inteligência para que nós vejamos o que é o único necessário, qual é a melhor parte, o que deve ser escolhido. É por isso que eles no sofrimento, e não era qualquer sofrimento, eles não perdem o foco, porque eles sabem qual é o único necessário, é agradar a Deus. Você compreende isso? Entende, meus santos? Com muita facilidade, perdemos o foco, deixamos que as dificuldades, as nossas limitações, os problemas da nossa vida, as pessoas difíceis que Deus permite que passem pela nossa existência, nós perdemos o foco, nós deixamos de fazer o bem, a coisa certa. Por quê? Porque nós não temos o nosso coração focado no único necessário. Os santos Marcelino e Pedro não fizeram isso, embora as circunstâncias fossem tão desfavoráveis. Por quê? Porque o coração deles estava voltado para Cristo. Na primeira leitura de hoje, diz aqui, retirada da segunda carta de São Pedro,
Esperais com anseio a vinda de Deus, quando os céus em chamas vão se derreter. O que esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra. Isto é, meus irmãos, a figura desse mundo passa. Esse mundo vai acabar. E se ele não acabar agora, proximamente, para todos nós de uma vez, vai acabar quando você morrer. Vai acabar para você. Quando você morrer, o mundo acabou para você. A figura desse mundo passa. Ora, se você tem em mente fazer a vontade de Deus, glorificar a Deus com a sua vida, dar alegria ao coração de nosso Senhor, você vai se dedicar para viver a sua vocação. Por quê? Porque a figura desse mundo passa. Quem garante que você terá amanhã para amar a Deus, para servir a Deus? Então os santos Marcelino e Pedro só isso viveram na dificuldade, quando eles estavam vendo que eles iam morrer daqui a pouco, porque eles viveram isso na sua vida quando não esperavam a morte de uma maneira imediata. Então não espere viver assim com virtude nos grandes momentos de dificuldade, se você não vive assim com virtude no seu dia a dia, procurando glorificar a Deus com a sua vida, colocando o seu coração nele, que é o único necessário, que é a melhor parte, que é o principal na sua vida. O Evangelho de hoje, ele nos ajuda a compreender esta verdade com mais profundidade. Nós já ouvimos tantas vezes, né, a frase: dai a César o que é de César. É esta que é a frase, digamos, que é o centro do Evangelho de hoje. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Às vezes talvez você não compreenda bem. Por que Jesus disse, dai a César o que é de César? Ele está se referindo à moeda, ao dinheiro. A moeda, ela trazia a inscrição, a imagem de César. Então tá bom. A moeda traz a imagem de César, devolva para ele. Dai a César o que é de César. Mas nós trazemos a imagem de Deus. Então, demo-nos a Deus. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A moeda carregava a imagem de César. Dai a César. Nós carregamos a imagem de Deus. Que nós nos demos, nos entreguemos, nos consagremos, nos ofertemos a Deus. Isso fizeram os santos mártires Marcelino e Pedro. Eles deram a Deus a sua adoração, a sua fidelidade, o coração total, o coração inteiro. A quem você tem se dado? A quem você tem se entregado? De quem de verdade é o seu coração? A quem o seu coração pertence? Você vive essa afirmação de dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus? Ou você tem se entregado e buscado tantas coisas ao ponto de estar perdendo gradativamente Deus na sua vida, perdendo a oração na sua vida, perdendo a amizade com Deus na sua vida? Meus santos, nós precisamos viver isso com intensidade e cotidianamente. Estou entregando a Deus o nosso coração nas pequenas ocasiões da nossa vida e nas grandes circunstâncias da nossa vida. Provavelmente nós não sofreremos o martírio de sangue. Provavelmente ninguém aqui vai passar, provavelmente ninguém
vai passar por aquilo que os santos mártires Marcelino e Pedro passaram. Não seremos flagelados, não derramaremos o nosso sangue propriamente dito, mas todos nós somos chamados a viver o martírio da fidelidade cotidiana, isto é, da fidelidade à verdade diante da mentira fácil, a fidelidade ao Evangelho diante das seduções e da lógica do mundo. O mundo propõe um caminho aparentemente mais fácil, aparentemente mais feliz. Mas é isso o que você quer? Ou o que você quer é a vontade de Deus, é alegrar a Deus, é ser fiel a Deus. A fidelidade a Deus e aos compromissos que você assumiu por vontade sua e de Deus, mesmo nas circunstâncias difíceis. Então você é casado, está difícil viver o casamento, mas você vive a fidelidade a Deus. Você prometeu isso a Ele, que iria amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida. A fidelidade a Deus, quando o mundo diz: aproveite a sua vida para ser feliz, para ter prazer de todas as formas. O seu corpo deve ser desfrutado. E você prefere viver a palavra de Deus que diz: glorificai a Deus com os vossos corpos. E você vai viver, vai usar o seu corpo para glorificar a Deus e não para procurar prazeres desenfreados. O martírio da fidelidade à oração, quando você já não tem vontade de rezar. O martírio da fidelidade aos mandamentos, quando você percebe vontades transgressoras na sua alma e você diz: eu vou viver os mandamentos de Deus. O martírio da fidelidade em escolher o caminho estreito, quando você se sente tão seduzido ao caminho largo, mas que leva à perdição. Percebe aqui, meus irmãos? Não espere ser flagelado, estar com o corpo cortado, sangrando e viver a fidelidade a Cristo, porque isto provavelmente não acontecerá. Não espere ser preso porque você é cristão, você é católico, você é cristã, você é católica. E se você não renunciar à sua fé em Cristo, você vai ter uma prisão perpétua ou vai ser entregue à morte. Porque isso, por enquanto, provavelmente não acontecerá. Mas seja fiel a Cristo no seu dia a dia. É o martírio branco. É o martírio da vontade. É o martírio cotidiano, é o martírio das pequenas fidelidades, mas feitas com grande amor a Deus. Na primeira leitura de hoje, aqui no versículo 17, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim: vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos. Isto é, ficar atentos, vigilantes, para não acontecer que, levados pelo engano do mundo, dos ímpios, percais a própria firmeza. Como é que está? Como é que você se descreveria? Você está melhorando na sua espiritualidade? Na sua vida com Deus? Ou você está regredindo na sua amizade com Deus? Precavei-vos, vigiai, ficai atentos, que se você está enfraquecendo na sua espiritualidade, você vai ser seduzido pelo mundo. Se a sua imunidade espiritual está caindo, os vírus
vão alcançar o seu corpo espiritual. A imunidade do corpo está para as doenças, como a imunidade da alma está para as seduções do mundo. Ficai atentos. Na vida espiritual, meus santos, ou nós estamos crescendo, ou estamos gradativamente perdendo a amizade com Cristo, nos afastando da nossa amizade com Cristo. Faça assim uma leitura. Se alguém perguntasse, estamos no ano de 2026, em 2023, 3 anos, há 3 anos, você estava melhor ou você estava pior espiritualmente? Ou, no ano passado, você estava melhor ou você estava pior espiritualmente? Ficai vigilantes, atentos, de atalaia, precavei-vos, para que não sejais seduzidos, enganados pelo mundo, e assim percais a própria firmeza. Você se torne enfermo. O que é uma pessoa enferma? Uma pessoa doente é uma pessoa não firme. Você perdeu a firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer no nosso amor a Deus. Crescer na nossa comunhão com Deus. Crescer na nossa piedade a Deus. Então que nós hoje, meus santos, neste dia dos santos mártires, Marcelino e Pedro, nós peçamos a intercessão destes santos homens, para que não sejamos encontrados dispersos, distraídos, esquecidos do que verdadeiramente importa, mas que estejamos firmes em nosso Senhor, crescendo a cada dia no seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.